Boa noite, colegas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro mais do que especial de retomada das atividades do Instituto Semblante Psicanálise. Alguns de vocês me conhecem, outros não, estão chegando por aqui hoje. Temos nomes diferentes aqui, nomes novos, né? Quero dar boas-vindas a vocês. Eu me chamo Michele Vasconcelos, sou diretora-geral do Instituto Semblante, sou psicanalista, sou psicóloga e estou aqui à frente de várias atividades, junto com a colega Priscila Torma, que é a nossa coordenadora geral, que está aqui coordenando para vocês Tia Dorita, tantas Poliana, atividades, né? Tantas atividades Érica, dentro do Semblante. Érica. Pessoal, podem fechar o microfone, por favor? Acho que a Nayane está com o microfone aberto. Então, a gente solicita que vocês entrem e fechem. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, né, com vários colegas das nossas formações, aspirantes a psicanalistas, outros psicanalistas já aqui fazem parte do quadro de semblante, e analistas credenciados. E sumiu de mim nada mais, nada menos que a Juliana Lara, isso. Tinha subido aqui a Juliana Lara. É nossa transmissora, nossa, né? Que eu já trago todo mundo para nós. Eu costumo dizer que todo mundo é nosso aqui também, né? Nossa transmissora em psicanálise do Instituto Semblante faz parte do nosso quadro de transmissores colaboradores, é analista e supervisora pelo nosso instituto. Faz parte hoje das formações psicanalítica clássica e da formação infantil e adolescente. A formação é essa que terá início no próximo dia 8 de março. A Juliana Lara vai estar aqui conosco, participando das transmissões, fazendo também, compondo o corpo de analistas e supervisores dessa formação. Ela é psicanalista, é psicóloga, é parceira em várias atividades. Estaremos também nos próximos meses na frente, né, Ju, na transmissão de um grupo de estudos que funcionará às sextas-feiras, quinzenalmente, sobre o pensamento de Sandor Ferencz e Donald Winnicott. Então, dou boas-vindas à colega psicanalista e psicóloga e amiga Juliana Lara. Seja bem-vinda, querida, e agradeço você ter aceito o convite de estar aqui conduzindo essa aula aberta, o desenvolvimento infantil e adolescente e a clínica psicanalítica. Bom te ver mais uma vez. Obrigada, Mi. Obrigada, Pri, também. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, minha gente, eu queria dizer a todos, né, que sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Lara, já fui apresentada, sou psicóloga e psicanalista e faço parte do Instituto Semblante. Falo de um instituto comprometido com a formação de excelência, conduzido por uma diretoria altamente qualificada, com sólida experiência acadêmica e com um profundo compromisso com rigor teórico e seriedade na formação de profissionais. Então, se eu posso dizer que é uma honra, Michele, fazer parte dessa equipe com vocês, viu? É uma grande alegria para mim estar aqui hoje, compartilhando esse espaço de reflexão com todos e essa troca que nós vamos fazer, né? Quero agradecer de coração pela presença de todos que decidiram dedicar esse tempo a essa conversa, a esse tema tão fundamental que é o desenvolvimento infantil e adolescente na clínica psicanalítica. Eu acredito que temos um público diverso, né? E isso é que faz e torna esse momento ainda mais rico. Acredito que nós tenhamos aqui hoje profissionais da saúde mental, os meus colegas psicanalistas e psicólogos, que já atuam com crianças e adolescentes ou que desejam atuar. Acredito que tenhamos também entre nós pais que buscam compreender melhor o desenvolvimento de seus filhos. E acredito também que tenhamos aqui um grupo especial, os educadores,
que no dia a dia estão em contato direto, né, com as questões que envolvem o crescimento emocional e psíquico das crianças. Um público que é muito caro para mim, por sinal. Então, independente da sua trajetória ou do motivo que te trouxe até aqui nessa aula hoje, eu tenho certeza de que esse encontro trará reflexões valiosas para todos nós. Gostaria de começar alinhando o objetivo de hoje com vocês. O nosso objetivo hoje não é um aprofundamento de nenhuma das muitas questões que passaremos por elas num sobrevoo sobre vários temas. Mas sim, hoje o nosso objetivo é abrir caminhos, lançar questionamentos, compartilhar alguns saberes, óbvio, e que com certeza terão um impacto importante, tanto na vida profissional, como também na vida pessoal de cada um. Quanto ao aprofundamento das questões abordadas, isso vai acontecer na nossa formação, que começa agora em março e certamente vai ser uma alegria ter vocês conosco. Então, a partir de março, o Instituto Semblante vai oferecer uma formação aprofundada sobre o desenvolvimento infantil e adolescente, da qual eu também faço parte desse corpo docente, onde nós vamos poder, com liberdade, explorar com mais detalhes as teorias que eu vou falar, os casos que eu vou passar por eles e as práticas clínicas e o papel de cada ator nesse processo tão complexo e tão fascinante. Então, sintam-se todos acolhidos e à vontade para refletir, minha gente, sem pressa. Sim, sem pressa. Eu sempre cito meu poeta predileto Guimarães Rosa, com um trecho tão pequenininho, mas tão profundo, que diz assim: é aos poucos que o escuro se faz claro. E nós vivemos numa sociedade muito apressada, apressada para tudo compreender. Mas eu penso que compreensão também é um processo. Então eu convido vocês a não se apressarem em compreensão hoje de tudo que vamos falar, mas talvez algumas coisas fiquem ainda aí, né, a ser perguntada, pois nós vamos fazer alguns recortes. Hoje é uma aula de muitos recortes. Vamos falar de algumas análises clínicas complexas, porém com pequenos recortes. E caso você deseje compreender melhor, eu me coloco à disposição, não somente eu, mas também toda a equipe do Semblante, nossa coordenadora maravilhosa, que é a Pri, também Michele, que está sempre tão disponível para quem precisar. Então, não somente eu, mas elas também estamos à disposição. Tá certo, pessoal? Podemos fazer assim? Deixa eu ver vocês aqui. Dá um joia para mim se estiver ok. Podemos? Muito bem. Que seja um encontro leve para nós, mas cheio de significados, de aprendizados. E muito, muito obrigada por estarem aqui. Se vocês estiverem de câmera aberta, aí sim nós teremos o melhor dos cenários, viu? Se vocês puderem, estiverem dispostos, ficarem com a câmera aberta, eu vou ficar muito, muito feliz, porque é muito bom ter a companhia e o rostinho de vocês durante esse tempo. Sim? Muito bem. Vamos começar aqui, antes de eu compartilhar a tela com vocês e o material, eu queria fazer uma pequena contextualização, mas deixa eu já colocar isso aqui na tela, que eu já fico... Mas, isso. Tá dando para ver aí, minha gente? Joia. Perfeitamente, professora. Obrigada, Pri. Deixa eu só... Isso. Aqui. Muito bem. Então, eu queria começar conversando com vocês e contextualizando um pouquinho sobre a infância desde os tempos gregos. Vamos fazer isso muito rapidamente, como tudo que vamos passar aqui hoje, para que vocês tenham uma ideia daquilo que vamos tratar na formação e também tenham acesso a esses pequenos detalhes. Sempre a infância esteve associada àqueles que não falavam, mas não aqueles que não falavam apenas no sentido linguístico, mas também no sentido de não terem direitos sociais e políticos, e é claro que vocês já devem estar pensando que não somente as crianças faziam parte desse grupo, mas também mulheres e outras classes. Então, na psicanálise, esse conceito de infância se alinha à ideia de que a infância é um lugar do não dito, daquilo que ainda não encontrou expressão. E Freud, ele vai
vocês já sabem, criou um dispositivo que permitiu a fala do inconsciente ou a fala inconsciente emergir, que nós chamamos de associação livre. Mas como lidar com um público que ainda não domina a linguagem? Um desafio, um dos muitos desafios. A psicanálise com crianças e adolescentes vai encontrando no brincar, por exemplo, um privilegiado meio de comunicação. Pais, diferentes dos adultos, é muito importante a gente pensar nisso inicialmente. Diferente dos adultos, as crianças, elas expressam-se por outros canais, como desenho, jogo, modelagem, tudo que nós vamos ver aqui hoje. Antes da consolidação oficial da psicanálise infantil, que vai ocorrer principalmente com as contribuições da Anna Freud, de Melanie Klein, por meados de 1920, há um marco muito importante também nessa história, que foi a introdução dos desenhos como uma forma de comunicação das crianças, que foi iniciada por uma mulher chamada Sophia Morgenstern. E essa Sofia, ela trabalhava com uma criança que tinha mutismo psicogênico e percebeu que o desenho possibilitava ali um novo canal de expressão. Então, outro desafio importante que nós enfrentamos na clínica infantil é a posição dos pais e dos cuidadores. Porque diferente dos adultos, pessoal, que buscam a análise por vontade própria, que ou chegam ali na clínica por si mesmo, né? Chegam sozinhos. A criança e os adolescentes, eles chegam ao nosso consultório a partir da preocupação dos adultos que estão ao seu redor. E muitas vezes a queixa dos pais pode não corresponder à percepção da própria criança. Então a psicanálise e o psicanalista especialmente precisa articular essas diferentes escutas, ou melhor, articular a escuta das muitas vozes que falam sobre a mesma criança e que muitas vezes falam desta criança e adolescente de formas distintas. Além disso, a escola, né, pessoal? Os pediatras e outros profissionais, mas especialmente os profissionais da educação, também influenciam na compreensão sobre essas crianças que chegam nos nossos consultórios, tá? Tratando, então, essa questão de uma escuta muito ampla e muito cuidadosa que nós precisamos ter. Outra coisa interessante, desafiadora, quando a gente fala de infância e adolescência na clínica psicanalítica, é a questão da normalidade. Esse é um ponto nevrálgico e um ponto central, porque muitas questões vão emergir quando a criança entra na escola, por exemplo, porque é nesse momento que os pais passam a compará-las ali com seus pares, né? E a Anna Freud aborda em um dos seus livros chamado A Infância Normal e a Patológica, a dificuldade, isso ó, lembra que eu falei em meados de 1920, a dificuldade de nós obtermos critérios rígidos e que esses critérios rígidos podem levar a uma patologização excessiva, que é o cenário que nós vivemos hoje. E esse fenômeno ele se intensifica na nossa sociedade, onde o comportamento infantil, pessoal, é cada vez mais quantificado e normatizado. E Donald Winnicott, que é o nosso autor escolhido para essa aula de hoje, ele defendia uma coisa muito interessante, que enquanto a criança, olha que legal isso, enquanto a criança ela brincasse de maneira criativa e variada, né, olha que coisa mais linda, não havia motivo para preocupação, independentemente dos sintomas apresentados. E por que ele dizia isso? Já estou falando um pouquinho daquilo que vamos falar a aula toda, tá? Ele dizia isso por quê? Porque na infância, a infância e a adolescência pode ser, e geralmente é, um momento de sintomas transitórios. Sintomas transitórios infantis, vamos lá. Retraimento,
Às vezes as crianças passam por um período de retraimento, de vergonha. Podemos pensar em o xixi na cama também, a enurese. Às vezes uma gagueira em algumas situações. Nós podemos pensar também em crises de raiva, né? Que às vezes as crianças têm essas crises de raiva. Tudo isso pode ser parte do desenvolvimento e desse momento, e não necessariamente indicar aí um quadro patológico. Até aqui tudo bem, minha gente? Joia. Faz um joia para mim, que eu tô vendo vocês aqui, tá? Tô de olho em vocês também. Muito bem. Então, na psicanálise infantil e adolescente, essa clínica, ela vai exigir do psicanalista uma escuta diferenciada. Nós vamos precisar, meus colegas, de escutar uma multiplicidade de vozes que falam sobre a mesma pessoa, mas sem esquecer que nós também precisamos considerar a criança e o adolescente como um sujeito na nossa clínica. Tá certo? Então, eu já digo aos meus colegas psicólogos e psicanalistas que o desafio é grande quando nós falamos dessa clínica. E é por isso que o Semblante, com muito carinho, coloca o olhar sobre esse momento tão importante para a formação de psicólogos, psicanalistas, pais interessados, por que não? E, é claro, esse público tão querido que são os educadores, que mais uma vez digo a vocês, sejam muito bem-vindos. É um desafio também para os pais e para todos os atores envolvidos nesse processo equilibrar, minha gente. Olha o que eu estou dizendo aqui, porque isso, durante a formação, certamente nós vamos passar por isso várias vezes. Equilibrar o tempo necessário para que a subjetividade das nossas crianças e adolescentes se constitua, sem pressa para diagnosticar ou até intervir sem necessidade. Às vezes, sim, é somente esperar que as coisas aconteçam, sem intervenção. Então, essa é parte da proposta psicanalítica. Desde quando, Juliana? Desde sempre, gente. Desde muito, muito incipiente, desde quando a psicanálise surgiu. Então, agora eu quero falar um pouquinho, deixa eu aumentar aqui meus slides para vocês. E para mim também. Agora eu vou ver pouca gente, eu gosto de ver todo mundo. Mas quem tá na minha tela aqui, ó. Alguém que não tem nome, iPhone 2, tô vendo também a Érica, a Paola, lindeza, e a Miriam, coisa boa. Então vamos lá, o tema da minha fala é esse, né, que a gente já conversou um pouquinho aqui, desenvolvimento infantil e adolescente e a clínica psicanalítica. Eu vou falar um pouquinho, depois nós vamos parar uns 5 minutinhos para beber uma água, ir ao banheiro e a gente retorna, tá? Nossa previsão aqui é de no máximo 2 horas. Vamos tentar fazer isso aqui nesse tempo, otimizando e fazendo com que você adquira algo que seja importante para você levar a partir dessa aula. Esse é o nosso objetivo. Eu já falei com vocês um pouquinho sobre o que essa aula tem de objetivo, trazer as discussões. Conversamos aqui, nessa conversa inicial que eu falei, passou por esses pontos, da associação livre com o público que não domina a linguagem, do brincar, da posição dos pais e educadores, da normalidade da infância, da escuta diferenciada e, é claro, a patologização, que é um tema que nós não podemos esquecer dele quando falamos desse tema. Sobre a simbologia do infante na cultura e na psicanálise também passei por aqui com vocês, dizendo que essa noção de infante, como aquele que não possui implicações profundas que vão além da linguagem verbal. Então, desde a antiguidade, a ausência da fala era compreendida como ausência de pensamento, de desejo e de subjetividade. Parece um texto simples, né, gente? Mas não para um psicanalista, não para nós que estamos aqui nessa noite. E a psicanálise, no entanto, vai operar uma revolução nesse paradigma, demonstrando que a fala não se restringe à linguagem verbal, mas ela pode sim se manifestar em outros registros, como o corpo, como sintomas, que para nós não é um problema tão grande assim, vocês vão entender isso melhor, e no caso das crianças, como brincar.
Eu trouxe também um pouquinho de história aqui para vocês, né? Na Idade Média, a infância ela não era considerada, viu, gente, como uma fase com identidade própria, muito menos a adolescência, ainda um pouco mais recente. Elas eram tratadas como mini-adultos. Século aqui 17. Com pensadores como Locke e Rousseau, começa então a se estruturar uma nova visão da infância, mas ainda sem reconhecimento dessa criança como um sujeito que deseja, um sujeito desejante. Já no século XX, apenas com a psicanálise, a infância passa a ser compreendida como uma estrutura psíquica com dinâmicas próprias. Quero destacar novamente a importância de todos os autores no desenvolvimento da criança como sujeito, porque é um processo complexo que vai envolver uma rede de relações fundamentais para a constituição do sujeito, fatores analíticos observados por Freud e aprofundados por muitos outros teóricos, minha gente, porque assim vocês vão ver hoje uma gama de teóricos que passa por esse momento e isso tudo nos ajuda a entender como que a criança ela vai adquirir uma palavrinha chamada autonomia desde muito cedo. Autonomia, essa autonomia pode se manifestar, atenção nisso aqui que é muito legal, isso aqui que a gente vai falar. Principalmente para quem lida com as crianças diariamente, né? Seja na escola, seja em casa e também nós que lidamos com as crianças na clínica. Essa autonomia ela pode sim se manifestar de uma forma desafiadora para o ambiente educativo, especialmente quando essa criança ela mostra a sua resistência. E essa resistência pode ser no não quero, não quero, não quero e outras 1000 resistências. E aí ali nós vamos ter um ponto de tensão, onde muitos pais, muitos cuidadores e educadores vão buscar então apoio na clínica psicanalítica. E a presença desses comportamentos desafiadores ou a presença da pouca docilidade ou mesmo da agressividade pode indicar impasses no desenvolvimento emocional da criança, mas não somente nessas condições, eu vou falar daqui a pouco. Aqui a gente vê uma criança na escola, às vezes vocês vão ver uma criança assim, que tá assim, claramente dentro desse lugar que eu estou colocando aqui. Mas existem crianças que têm exatamente o oposto desse tipo de comportamento e que também deve ser observado com o mesmo carinho e com a mesma atenção. Essa reflexão que a gente está fazendo vai nos levar a essa compreensão de que o desenvolvimento da criança como sujeito, ele não vai acontecer isoladamente. Sim, vai depender de uma rede, vai depender de um ambiente, que é uma palavra muito linda dentro e preciosa, cara, nobre dentro da teoria winnicottiana, que é a teoria que nós vamos passar por ela hoje. Esse desenvolvimento ele não vai acontecer isolado, vai depender de uma rede de pessoas do ambiente, pais, irmãos, cuidadores, educadores e nós, os analistas. E cada um tem um papel singular na constituição ou na construção subjetiva infantil. E o papel dos pais, por exemplo, gente, principalmente na teoria que vamos abordar, é um papel insubstituível. Eu vou trocar pais por cuidadores, tá certo? É insubstituível. Os cuidadores são os primeiros educadores da criança. E nós, os analistas, longe de tomar esse lugar, atuamos como parceiros, ajudando a pensar esse processo educativo e oferecendo orientações sempre importantes para o fortalecimento desse vínculo. Gente, a clínica infantil e adolescente é uma clínica que é desafiadora para o psicanalista, tem várias questões, mas esse papel dos pais e cuidadores é excepcionalmente importante. Por quê? É uma clínica que se faz em conjunto, né? Não há como a gente cuidar de uma criança se esquecendo dessas pessoas e desses atores. Eles são muito importantes, também devem ser ouvidos. Vai ter talvez uma hora que você vai ter que trazer uma criança para a clínica junto com sua mãe, ou que vai ficar ali atrás da porta, logo atrás da porta, para que dê uma segurança para essa criança inicialmente, ou com uma gretinha da porta aberta. Não é como atender adultos. A necessidade de uma formação específica, ela é clara,
Mas ao final da nossa aula eu vou deixar isso para vocês pontuado. Mas assim, é claro que não é igual, né? Nós vamos ter outras pessoas que participam do processo, que podem ser muito atuantes a favor do processo ou não. Então, nós temos aí uma outra coisa para pensar importante. Então, na psicanálise, nós vamos encontrar, que coisa boa, né? Não estou puxando sardinha para minha lata, gente, mas é isso. É na psicanálise que nós vamos encontrar diferentes abordagens para compreender esse processo, mas não abordagens incipientes, mas coisas bem antigas. Já havia um olhar da psicanálise para as crianças e adolescentes desde o início, desde seus primórdios, né? Então, é aqui que nós vamos entender e ter recursos para lidar com essa clínica, e é justamente por termos muitos teóricos que nós podemos enriquecer o nosso campo de trabalho. Então, a psicanálise já olha para esse campo desde as suas origens. E nessa formação que nós vamos oferecer, que vai ter início em março, nós vamos explorar essas diferentes perspectivas, com o objetivo de compreender de forma prática e clínica, tá, gente? Teoria e clínica juntinhas, sempre aqui no Semblante, como que cada ator contribui para essa formação com detalhes. Nós vamos discutir, por exemplo, modelos de identificação, regras, ordenação, processos de modelagem da vida da criança. Essas coisas são todas inseparáveis do pensamento analítico, independente de qual teórico nós estejamos falando, tá? Não existe um teórico, esse é o melhor, não. Todo teórico vai contribuir de algum modo para esse momento que nós estamos tratando aqui. Alguns casos que nós vamos estudar durante a nossa formação, eu estou trazendo pequenos recortes aqui para vocês. Para que eu estou trazendo esses recortes se eu não vou contar esse caso com detalhes e explorar todas as questões psicanalíticas que foram vistas, para que você compreenda que em 1909, Freud já estava olhando para isso que nós estamos vivendo hoje. É só para isso. Então, a gente tem um caso aqui muito interessante, que a gente vai chamar do caso do pequeno Hans. O pequeno Hans é filho de um discípulo de Freud, é um menino de 5 anos, e esse discípulo de Freud, ele participava das reuniões de quarta-feira, ali na Sociedade Psicanalítica de Viena, e ele tinha um diário, ele tinha anotações sobre essas conversas e como ele falava com esse filho. Nesse momento, inclusive, é tão importante eu falar isso sobre o caso do pequeno Hans, embora eu não vá me debruçar sobre ele aqui hoje muito, é que esses pais aqui, eles davam lugar para a criança falar, eram pais diferenciados naquele momento. Eles escutavam o que aquela criança tinha para dizer. Tanto que ele então apresenta a Freud essas anotações, e aí Freud então vai junto com esse pai tratando desta criança. E essa criança era uma criança que tinha fobia de cavalos, e quando a gente vai entender o caso, a gente vai perceber que nós estávamos ali com elementos psicanalíticos muito importantes, como, por exemplo, interesse pela diferenciação sexual anatômica. Nós vamos perceber que ali havia uma classificação dessa criança do mundo pela presença e ausência ali do pênis naquele momento. Ele pergunta para a mãe dele em um momento: mamãe, você também tem um faz pipi, né? E a mãe responde: sim, eu também tenho um faz pipi. E aí nós vamos ver que toda essa resposta e em que isso foi desencadeando para chegar nessa fobia de cavalos, cavalo é um animal potente, né? Tudo isso está relacionado dentro do caso do pequeno Hans. E aí a gente vai vendo aqui algumas questões importantes que eu queria marcar para vocês. Nesse caso, nós vamos estudar na nossa formação lugar da fala da criança, que era pouco comum na época. Nesse caso, teve o nascimento de uma irmã, né? Em qual caso que isso não acontece? Só em quem é filho único, né? Quem tem filhos únicos. Mas na maioria das casas tem o nascimento dos irmãos. Isso tudo é importante. A importância da nomeação para acalmar a inquietação infantil. A mentira, os pequenos furtos, né? Quem nunca? Quem nunca ouviu isso? Eu estou preocupada com meu filho porque ele está mentindo para mim. Gente, deixa eu contar uma coisa para você sobre a mentira na infância. Olha ali que lindeza que está na tela, gente. Esse é Freud. Então, vamos lá. Quando uma criança
A princípio, uma criança pensa que os seus pais sabem tudo o que elas estão pensando e que eles são onipotentes. Até o momento em que ela conta algo que não é verdade e percebe que os pais, não, eles não sabem tudo. E aí a gente vai saber chamar isso de mentira, né? Aí eles vão, olha, eles não sabem tudo. É uma autonomia no momento importante? Sim. Mas também há para eles uma perda. Se esse ser que não é onipotente, então, não sabe tudo que eu penso, também não é aquele que me protege de tudo. Então há muitas coisas e nuances importantes que nós não podemos esquecer. Então, o caso do pequeno Hans, que é um dos casos que vamos estudar, traz isso tudo para nós. Isso tudo é de hoje, né? Quando nós falamos de crise de ansiedade na infância, se tiver aqui, todos os meus colegas já sabem que isso acontece, educadores, pais também. Muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, angústias que não são nomeadas, mentiras, pequenos furtos, surgimento precoce da culpa e da vergonha. Aqui nós vamos falar sobre o surgimento do superego, tudo isso dentro de um caso de uma criança de 5 anos em 1909. Outra coisa importante que nesse caso eu quero marcar para vocês, para a gente já ficar com um gostinho de quero mais aqui, é como esse sintoma, fobia, né? Ele revela o processo de autonomia dessa criança e também da formação do superego, que vocês vão entender melhor. E como que a falta de resposta adequada na infância, gente, pode gerar angústia. Pode manifestar-se em sintomas atuais, como ansiedades, fobias e comportamentos desafiadores. Então, há uma relação importante entre a resposta que o adulto e o cuidador dá para todas essas questões, inclusive as fobias e ansiedades. Outro caso muito legal também que nós vamos estudar, esse é menos conhecido que o pequeno Hans, é da garota Agatha. Lindo esse caso também. É uma menina de 4 anos, ela é filha de Jung, que foi também inicialmente um companheiro de Freud, e numa visita aos Estados Unidos, em algumas conferências, ele aborda esse caso, mas ele vai ser publicado muito tardiamente, em 1974, salvo engano. Essa criança, ela já tinha fobia de terremoto, mas ela teve essa fobia de terremoto após também alguns detalhes importantes, como ouvir os pais falando de algo parecido com isso que aconteceu na Itália. Então, ela vai juntando algumas informações. Mas essa criança, diferente do pequeno Hans, tem perguntas um pouco mais diferentes, né? E aí nós vamos precisando aí de outros recursos, como as crianças que nós temos hoje. Não basta Você tá ocupada, fica chateada, fica suada. tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Não como no sul. Não, não quero fazer barulho, vai me atrapalhar aqui. Deixa eu ver quem. Não, barulho. Eu já tentei. Motorola G4, G54, Pri, por favor, que ela está precisando. Ah, Isso. Então, gente, voltando aqui para a Agatha, né? É uma menininha e as perguntas dessa menininha elas são um pouquinho mais interessantes e diferentes daquilo que está intimamente relacionado com o complexo edípico. Essa criança ela vai receber um irmãozinho na casa dela, né? Um novo irmão. E ela pensa que para um chegar, o outro deve sair, né, na cabeça dela. Então ela vai começar a perguntar, por exemplo, para a avó: quando meu irmão chegar, você vai morrer? Ou vocês vão morrer? Quem vai sair para esse entrar, né? E essa criança também, a Ágata, ela começa a temer que a casa dela desabasse, que o chão rachasse, engolisse todo mundo. Ela vai ter ali alguns elementos psicanalíticos importantes para os meus colegas que estão aqui pensar, que é a ansiedade sobre a substituição familiar, né, que eu falei agora, e ela traz também uma comparação muito linda. Gente, esse tempo da Ágata não é como o tempo de hoje, que a gente acompanha uma gravidez ao vivo, né, não? A gente consegue ver ali no ultrassom todos os detalhes. Hoje, uma criança vai ter um irmãozinho, ela acompanha toda a gestação, ela consegue ver os ultrassons. Nesse momento, não. Nesse momento, nós estamos falando de um momento. Havia um grande mistério na cabeça das crianças sobre como chega esse irmão, como é a. E ela faz uma comparação muito importante, que até hoje é discutida, e que eu amo, que é a diferença entre parir e maternar. Porque ela percebe que a mãe tem a barriga e tem o bebê, mas ela percebe a presença de uma ama de leite.
Então, ela pergunta sobre isso, ela indaga sobre isso, ela traz também curiosidade sobre de onde sai esse bebê, e nesse caso nós vamos poder ver assim muito lindamente os fenômenos transicionais e o papel do holding na teoria Winnicott. Que tipo de coisas isso tem em relação com os sintomas de hoje? Professora Juliana, a senhora me dá licença um minutinho, só para avisar os colegas que tem alguns com o microfone aberto, para que cada colega faça uma revisão no seu microfone, para que a gente não tenha um afetamento na transmissão, por gentileza. Obrigada, Pri. Valeu. Obrigada, professora. Obrigada. Vamos lá então, minha gente. Nós estamos aqui falando que a Ágata tem uma relação importante em 1910 com as angústias de separação, as ansiedades de separação, gente, que acomete não somente as crianças, mas também alguns adultos, tá? O medo da perda e outras coisas que, quando a chegada de um irmão, quando chega-se um irmão novo na casa, pode acontecer com as nossas crianças. Confusão com os papéis parentais, né? A minha mãe é a que cuida de mim, a minha mãe é a que trabalha, quem é que cuida de mim? Maternar é diferente de parir, nós já estamos vendo aqui num caso de uma criança de 4 anos, esse tema tão polêmico até hoje. Agora, hoje a gente pensa que tem muita informação, gente, presta atenção nisso aqui, que eu acho isso aqui tão interessante, olha. Nesse tempo não tinha informação nenhuma sobre a gestação, né? Mas hoje, se uma criança pegar um aparelho aí, um telefone, e perguntar como que gera um bebê, ele vai ter informações mil, né? No Google e em outros dispositivos. Mas, minha gente, informação não é explicação para uma criança. São coisas diferentes. Então é importante a gente pensar isso também, tá? Nós vamos pensar isso melhor na nossa formação. Quero destacar nesse caso para vocês a importância do cuidado materno, além da biologia, a curiosidade infantil sobre o invisível, que também hoje é a mesma coisa, os nossos desafios em lidar com a ansiedade, o luto simbólico e outras coisas como pertencimentos e arranjos familiares, ciclos de vida. Outro caso que eu quero deixar aqui também para a gente pensar depois com calma é a pequena Hilda. Também não é um caso muito falado, mas eu gosto muito dele, que é da filha de uma pessoa muito importante também psicanalista, estava envolvido com todo esse ciclo de psicanálise em 1913. E essa criança me chama muita atenção, porque olha só o sintoma: desatenção escolar, fobia de moscas e lagartas, pequenos insetos que aparecem do nada. Né? Tipo aqueles brinquedos, né, gente? Não tem aqueles brinquedinhos que surge o palhaço e a criança chora de medo? Então, existem algumas surpresas e essa fobia vai falar muito desses detalhes de surpresas para as crianças, mas a desatenção me chama muita atenção. E esse pai também muito atento faz um diário que depois vai ser publicado pela pós-morte da Hilda, né, por uma amiga, e aí também tem ali, junto com essa publicação desse diário, a própria biografia dela. Muito legal isso também. Então, essa desatenção como um problema que não é um sintoma isolado, o pai, com muita sagacidade, vai percebendo e pede para ela: filha, mas o que é que você fica pensando que a professora fala que você não presta atenção? E ela começa a contar que ela pensa isso, pensa das moscas, ataques e etc. Então, a gente está vendo aqui, ainda em 1913, queixa de desatenção escolar, que hoje são rotuladas muitas vezes como TDAH, mas que podem sim, minha gente, ter raízes psíquicas não elaboradas. Então, essa criança também vai ser uma criança importante para a gente estudar e mostrar que os sintomas escolares não devem ser vistos de forma superficial, como um pequeno encaixe numa caixinha onde nós vamos marcar um tique no que a criança tem de sintoma ou não. O sintoma para a psicanálise é muito importante. E a desatenção, então, ela pode ser um reflexo desses conflitos psíquicos profundos, chamando atenção para um olhar psicanalítico nesse caso. Para encerrar os gostinhos aí de caso que eu quero deixar para vocês, em 1913, esse caso também é um caso muito interessante, trazido por Ferenczi, né? Foi levado a Freud por Ferenczi, ele estava naquele momento escrevendo Totem e Tabu, e ele até passa por esse caso nessa obra.
Mas essa criança aqui, Ferenczi, gente, e o Winnicott é o nosso grupo de estudos que a Michelle falou, que nós vamos começar em março, tá? São esses dois autores. Então, esse autor Ferenczi, que a gente vai fazer o grupo de estudos, é que trouxe esse caso para Freud, e ele dá o nome de Pequeno Homem Galo. O que aconteceu aqui, rapidamente, para vocês saberem? Essa criança supostamente foi bicada num galinheiro, no pênis, por um galo. Passado algum tempo, não houve nenhum sintoma logo depois, mas quando ela retorna, essa criança para de falar e começa a cacarejar. E ela começa então a fingir ou pensar que ela é um galo. E nós vamos ver que esses pais, quando você vai vendo o desenrolar do caso, eles vão cedendo ali a tudo aquilo que está acontecendo e comprando bichinhos de pelúcia que tem a ver com esse tema. E o que a gente vai enxergando ali, e o Ferenczi vai trazendo também junto com Freud, sobre o trauma precoce, que é algo muito... Gente, eu estou falando de coisas muito profundas, com pequenos recortes simplórios e bem empobrecidos dentro daquilo que a gente tem para falar. É só para que vocês possam ter uma ideia do que a gente pretende, né, oferecer para vocês também na formação. Inversão de papel aqui é algo importante nesse caso. Então, ele era o galo, o pai e a mãe, as galinhas e os pintinhos, tá? Só para resumir para vocês, mas depois nós vamos falar isso com calma, vai ser muito legal, imagino. Então, isso tem relação com sintomas contemporâneos, gente? A casa onde a criança domina tudo e manda em tudo, onde há uma inversão de papéis, isso é novo para nós? Não é. E isso já está sendo visto pela psicanálise em 1903. Isso é muito legal. Então, a gente quer, nesse caso, depois falar com vocês sobre as defesas rígidas que podem acontecer. O Winnicott vai falar disso também. É a permissividade parental, que é algo a ser discutido, e o papel do analista para oferecer ali, aqui entra bem a nossa teoria winnicottiana, para reparar e acessar essas camadas psíquicas afetadas. Então, cada caso desse traz sintomas contemporâneos importantes. E um aspecto também muito relevante que eu quero deixar para vocês, minha gente, frequentemente os sintomas barulhentos nos chamam a atenção. Agressividade, explosão emocional, vai despertando ali a preocupação dos pais e também dos analistas, dos educadores e todos os atores. Mas, no entanto, é importante que a gente esteja atento também àquelas manifestações mais silenciosas, que muitas vezes vão passando desapercebidas em casa e que também não são notadas ou às vezes são notadas na escola, porque lá a criança tem outros pares e ela entra em um processo também de comparação para aqueles que estão ali. Então, o alerta que eu quero deixar hoje para você que se interessa pelo tema, que é pai, que é educador, que é psicanalista, meus colegas, é que as crianças muito quietas ou excessivamente retraídas ou passivas também merecem a nossa atenção clínica, porque o silêncio, gente, também pode ser tão significativo quanto o grito. Isso faz sentido para vocês? Tá na minha tela aqui a Érica, a Paola, a Dora. Faz sentido, Dora? Dora é psicopedagoga, uma querida. Tá ali na Escola Municipal Antônio Aleixo fazendo uma diferença aqui em Belo Horizonte. Então, é importante pensar nisso. E eu trouxe para vocês também umas mulheres muito importantes que pensaram na infância e também na adolescência antes de Anna Freud e Melanie Klein, que são as nossas consagradas mães, né, da psicanálise infantil. Mas essa Margarete, por exemplo, gente, ela já frequentava ali o círculo psicanalítico em Viena, né, como uma mulher muito à frente do seu tempo, e ela trazia algumas discussões, olha que discussões importantes para aquele momento. Desnaturalização da maternidade, lugar da mãe na psicanálise. Ela fala do papel da mulher, papel da mãe, desafiando ali a visão tradicional daquela época. Ela vai trazer maternidade, sexualidade e também uma questão importante, a indiferença materna. Sim, porque ela existe, minha gente. A indiferença materna existe. Ainda que a gente tenha a maternidade como sagrada, né?
a indiferença materna existe, nós que somos psicanalistas, psicólogos, sabemos disso melhor do que ninguém. Então, olha há quanto tempo a psicanálise está cuidando de temas importantes. Sabina também, que vai falar das contribuições para a compreensão da alma infantil, ela traz teorias sexuais infantis, linguagem e desenvolvimento simbólico, fala da importância do brincar ainda nesse tempo. Ela era música, então ela vai trazer ali uma relação tão linda, minha gente, sobre música e linguagem, sobre entonação de voz, que dá gosto da gente pensar também. E ela fala sobre tempo e narrativa infantil. Essa mulher, a Hermine, ela também vai trabalhar ali a importância do brincar. Ela vai falar do Diário de uma Adolescente, que é um livro publicado, que vai oferecendo ali um olhar detalhado da vida psíquica da adolescência. E essa moça, essa mulher, foi muito elogiada por Freud. Ela vai falar da ambivalência dos sentimentos na adolescência, gente. Quem tem adolescente em casa, tem pais aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver esse pessoal. Tem pais aqui? Tem. Deixa eu ver quem mais. Só pais. Isso. Muitos pais aqui, né? Quem tem adolescente em casa sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então, há ali também a importância da análise com crianças, ela vai trazer a interpretação versus a explicação, que é diferente, vai falar da transferência negativa com crianças. E depois nós vamos ter essas duas lindezas, viu, gente? Fiquem apresentados essas duas lindezas. À esquerda, à minha esquerda, Melanie Klein, e à minha direita, Anna Freud, que é a filha de Freud, e essas duas, né, são as primeiras a debaterem de forma oficializada, né, essas questões da psicanálise desde os seus primórdios, destacando ali essa discussão das duas, que vai defendendo, muito legal isso aqui também, a Klein, ela vai defender que o trabalho do analista com criança deveria ser estritamente analítico a princípio, sem introdução de medidas pedagógicas. Já a Anna Freud vai argumentando que, por nós estarmos lidando com sujeitos em desenvolvimento, a psicanálise infantil deveria integrar intervenções educativas e analíticas como uma combinação potente no cuidado com a criança. Essas duas serão muito estudadas também por nós. E agora, passando um pouquinho aqui para a adolescência, e logo nós vamos fazer uma pausazinha de 5 minutinhos para a gente beber uma água. A adolescência, gente, é um tempo. Quem tem filho adolescente, paciente adolescente, eu tenho pacientes adolescentes e eu sou apaixonada por eles. Tem mais alguém que atende adolescentes aqui? Paola, você atende adolescentes, Paola? Não? Tem algum psicanalista de adolescente? Pode pôr um joia aí na tela para mim, para eu ver? Atendo. E a Eu atendo, Juliana. Uhum. Muito bem. Adolescente é uma benção, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Então, eu atendo os adolescentes e eu gosto muito, gente, dessa clínica. Mas esse é o tempo, né, em que o sujeito percebe que nunca encontrará na realidade o objeto adequado a uma satisfação total. Eu não vou dizer que só o adolescente passa por aqui, né, na nossa clínica de adultos também, mas não existe ali para o adolescente nenhum objeto que possa preencher a falta de ser. Não existe objeto que ofereça gozo pleno, tá, Ju? Mas a gente já sabe disso, gente. A gente já sabe agora, né? E mesmo assim com dificuldades. Então, não é uma coisa tão simples assim. Isso é o que mais é o que é ali da adolescência. E a psicanálise desde Freud sempre se interessou por esse momento do desenvolvimento psíquico. E o estudo da adolescência vai ganhando destaque a partir do momento em que alguns autores específicos, que eu vou citar para vocês, vão buscar entender as complexidades dessa fase marcada por transformações físicas, psíquicas e sociais. E eu trouxe para vocês alguns autores importantes, tá? Nós vamos falar primeiro, lógico, de Freud, a Anna Freud também, Melanie Klein, o nosso querido Donald Winnicott. Esse Peter Bloss é o que eu vou até marcar algo que ele traz muito interessante sobre os lutos na adolescência.
É muito interessante esse livro, viu, gente? Recomendo muito. Adolescência Normal. Ali ele vai trazendo o que eu vou mostrar para vocês aqui com uma pitadinha também de quero mais, quero entender mais. A Françoise Doutor e Lacan também. Todos esses autores vão ser estudados por nós. O que eu quero deixar de presente para vocês nessa aula sobre adolescência? Infância já falamos um pouco, mas vamos voltar daqui a pouco quando chegarmos em Winnicott. Na adolescência, minha gente, acontece 3 lutos simbólicos, tá? Primeiro luto, o luto do corpo infantil. E eu quero também aproveitar essa chance que a gente está conversando para dizer para vocês que no envelhecimento também ocorre um luto do corpo, porque o corpo vai mudando bastante. Já tem alguns estudos também sobre isso. Não é tema, mas me lembrei. Então, o luto do corpo infantil, o que acontece com o adolescente, gente? Ele enfrenta inúmeras mudanças físicas que vão marcando o fim daquele corpinho infantil. E aí começa junto com isso, o quê? O despertar da sexualidade, que tanto apavora alguns pais, né? E o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, o confronto com a própria imagem vai gerando angústias relacionadas, pais que estão me ouvindo, todos nós, à identidade corporal e também à erotização do corpo. Então, você que atende adolescente percebe que quase 100% do nosso público adolescente vai passar por esse momento. Eles já chegam falando disso, né? Ah, eu não sei, ah, isso e aquilo, né? Vão se acostumando, vão entendendo, e o lugar e o papel do analista aqui é muito importante. Segundo luto que eles vão fazer, da identidade infantil. Gente, vamos ter que fazer o luto da identidade infantil, mas também a gente não é adulto, a gente não sobrevive só ainda. É uma luta muito grande, né? Então, esse sujeito vai precisar abandonar a identidade construída na infância, com tanto custo, e isso vai gerar conflitos entre o desejo de ser reconhecido como adulto e aquela nostalgia, gente, da segurança que era oferecida quando éramos crianças. Tem uma música que eu gosto muito, do Guilherme Arantes. Tem alguém dessa época aqui? Guilherme Arantes, estão lembrados? Fran, você está aqui na minha tela. Fran, você lembra? Então, Guilherme Arantes tem uma música que chama Meu Mundo e Nada Mais. Depois eu quero que vocês escutem. Ele fala assim: eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Quem lembra? Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Quando a gente vai interrogar o autor da letra, que é o Guilherme, ele traz numa entrevista que essa música foi escrita justamente no luto da identidade infantil, gente. Então, olha como a letra faz sentido, porque eu tô falando uma nostalgia. Eu quero meu mundo de volta. Eu quero aquele mundo de volta. Eu não sei se eu quero passar para frente. Então, esse também é um luto que vai acontecendo nesse momento. E o adolescente vive um paradoxo entre querer autonomia e, ao mesmo tempo, sentir falta da proteção infantil. E os pais sabem o que é isso na pele, né? Luto terceiro, atenção, luto dos pais idealizados, gente. Esse momento ele é nevrálgico por isso, né? Os pais precisam entender isso aqui. O adolescente começa a enxergar os pais não mais como figuras idealizadas, mas como pessoas falhas e com muitas limitações. E esse processo pode gerar sentimentos de decepção, raiva, né? Tem muitas mães que relatam: nossa, parece que minha filha está com ódio de mim. Né? Ela olha para mim com uma cara de que quer me matar, isso eu escuto. Já escutei de mães na clínica, né, de adolescentes. E acontece essa ambivalência, né? Mas é fundamental também que isso aconteça para que a autonomia psíquica aconteça. Desde que não seja nada excessivo, e aí a gente tem que ter aí a ajuda certamente do profissional. Vamos tomar uma aguinha 5 minutinhos, podemos? E voltamos, eu chamo vocês aqui, só para refrescar aí um pouquinho, assentar o que a gente já falou, e a gente retorna. Ei, Noeli, tô te vendo aqui também, que bom que você tá aqui, querida. Muito bom. Então vamos lá, 5 minutinhos, pessoal.
Vamos então voltando, pessoal. Quero agradecer aqui o pessoal que está com a câmera aberta, que ficou aqui comigo. Tão bom ter vocês aqui com essa carinha, que eu não fico sozinha, gente. Coisa boa, Nícia. Nícia tá aqui, E Miriam. aí, Juliana, tudo bem? Me diz uma coisa, quanto tempo é essa formação? Vão ser 2 anos, salvo engano. Mas eu posso mandar para você depois com detalhes do início. Tá. Tudo assim para você É, assim que terminar. uhum. Achei muito interessante o conteúdo. Eu atendo um menino de 13 anos há 1 ano e meio já, Juliana, e eu adoro atendê-lo. E atendo uma menina agora que faz 1 mês e pouco que eu comecei. Ela tem 40 anos, mas a idade mental é de 8, 10 anos. E aí também muito rico, assim, o caso dela. É Eu uma estava pensando, clínica, é uma clínica winnicottiana e vai falar muito desse momento que você está colocando, Nícia. Acho que você vai gostar, viu? Eu vou mandar para você depois, a Pri também. Qualquer um de nós pode te informar mais detalhes de tudo, tá tá bom? bem, muito Obrigada obrigada. por estar aqui, viu, querida? Tá ótimo. Vamos começar com esse querido aqui. Pessoal, vocês estão aí? Deixa eu ver quem está aqui de câmera aberta comigo, além de Nícia, Miri, Dorita, Paola. Gabi, bem-vinda, Gabi. Andréia, você está aqui, Andréia? Maravilhosa. Tô, minha amiga. Muito bem, Gil. Gilci tá aqui também. Muito bem. Queria ver todo mundo e conversar um pouco, mas não posso, né, gente? Vamos falar aqui da aula. Ó, a importância desse querido velhinho aqui que eu amo, Donald Winnicott. Amo, gente. Esse moço foi um pediatra, psicanalista britânico que se destacou por suas contribuições sobre o desenvolvimento infantil, adolescente, gente, e adulto, como acabou Nícia de dizer, 40 anos, mas a idade psíquica não combina com a idade da identidade. Então, é uma teoria que vai nos ajudar na clínica, como todas as outras, em algum momento, tá? Mas especialmente a clínica do infantil e do adolescente. E ele teve a oportunidade de observar muitas crianças, ele era um pediatra, mais de 60 mil crianças. Então, a experiência de Winnicott, ela é uma experiência diferenciada no campo psicanalítico, tá? Eu certamente estarei com vocês em algumas dessas aulas aí desse autor, com certeza. E ele enriqueceu muito, muito essa parte que a gente está falando aqui do desenvolvimento infantil. Mas eu queria marcar uma coisa. Como o Winnicott tem uma teoria muito ampla, complexa, profunda, eu hoje vou falar algo que dê para vocês compreenderem do que é que ele falava e entender um pouquinho de quem era esse homem. No último livro de Winnicott, o último que ele escreveu, ele vai chamar A Natureza Humana. Ele vai estabelecer uma correspondência direta, isso aqui é super importante para nós, entre saúde e maturidade. Então, para esse teórico psicanalítico, saúde é igual maturidade. Para ele, a saúde psíquica é sinônimo de maturidade, o que significa que o bem-estar emocional está totalmente ligado ao processo de amadurecimento do sujeito. Então, nesse sentido, o nosso querido autor de hoje, e meu querido também, uso muito, a minha clínica, ela tem um perfil, gente, de clientes mais regredidos, né? Então, adultos, tá? Que eu tô falando, e adolescentes. Eu faço muito uso dessa teoria enquanto estou atendendo, tá? Então, é o que eu gosto muito, aí eu não tenho como não dizer do meu amor por essa teoria. Então, nesse sentido, o que o Winnicott vai pensar? Que o adoecimento psíquico é, então, uma interrupção, um bloqueio, gente, no processo de amadurecimento. Mas é importantíssima atenção, principalmente o pessoal da educação, os pedagogos, os psicopedagogos, os professores, que ele não é um autor desenvolvimentista, embora ele aborde o desenvolvimento na sua teoria. Deixa eu explicar a diferença. Os autores desenvolvimentistas, em geral,
eles vão tratar o desenvolvimento humano em uma sequência linear de etapas previsíveis e universais, com marcos fixos que o sujeito deve atingir. O Winnicott não. Por outro lado, ele entende que o desenvolvimento de forma mais complexa e relacional. Então, para ele, o amadurecimento é um processo singular que depende totalmente da interação entre o ambiente e o sujeito. E o foco aqui não está em uma progressão linear. Tanto que isso fica muito claro para nós na clínica de adultos, que existem momentos do adulto, tá? De você que está aqui me ouvindo, vou considerar todo mundo aqui adulto, ok, gente? Todo mundo aqui amadurecido psiquicamente, e vai haver um momento da sua vida, da sua história, em que você pode passar por um processo extremamente delicado, ou de saúde, ou um divórcio, ou qualquer outra coisa que te movimente tanto que você regride um pouco. Isso é muito natural, tá? Essa palavra regressão é algo muito natural para todos nós, tá? Quero deixar isso claro. Então, ele vai falando que é um processo que vai ter essa interação entre o ambiente e o sujeito, e o foco não vai estar nessa progressão linear. Pode ser que volta para cá ou ali, acolá, tá bom? Mas na capacidade do sujeito de quê, gente? De integrar. Integração é uma palavra cara para nós nessa teoria psicanalítica. De integrar as experiências emocionais de forma autêntica. É isso que o Winnicott vai trazendo para nós, e isso é muito mais rico do que parece, tá? Então, assim, quando ocorre um adoecimento psíquico, o Winnicott vai compreender que isso é uma trava, que há uma trava em algum ponto desse processo de amadurecimento que vai, através do tratamento psicanalítico, ser pensado não como uma fase não cumprida, atenção psicanalistas, mas como um espaço, um setting, né, gente, que permita o sujeito retomar e elaborar as experiências emocionais que ficaram bloqueadas, talvez na morte de um pai, na separação dos pais, não sei. Existem N possibilidades. Então, o objetivo aqui é criar condições. O analista, ele cria condições para que o sujeito possa, atenção por si mesmo, minha gente, avançar no seu amadurecimento emocional. E dentro do campo da psicanálise, que é amplo de teorias no desenvolvimento infantil e adolescente, esse meu querido Winnicott é uma referência indispensável para nós conhecermos e entendermos o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. Ele vai trazendo, eu gosto muito de Winnicott no seguinte sentido, ele traz algumas contribuições que vão além da prática dentro do consultório, né, alcançando outras áreas que eu amo muito, como a educação, como a psicopedagogia e especialmente o cotidiano das relações parentais. Então, os pais que estão aqui também são muito olhados por esse autor, tá? Agora eu vou falar alguns conceitos muito importantes de Winnicott que vocês vão se apaixonar. Tanto os meus colegas que já estudam também essa teoria, quanto vocês que chegaram pela primeira vez a ter contato com isso que eu estou falando. Um dos conceitos mais importantes que ele desenvolveu é o conceito de mãe suficientemente boa. E quando a gente olha esse termo, a gente pensa assim, mãe suficientemente boa tem que ser a mãe perfeita. Não, é justamente o contrário disso, né, Pri? A Pri que está aqui na minha tela, eu amo a Pri, nossa coordenadora. É justamente o contrário. É aquela mãe que falha. Que coisa boa, né, gente? Quem é mãe que sabe, né? Falhar é nossa... Nós somos mestres nesse negócio de falhar, né? Que bom que nós temos um teórico que fala, a mãe não precisa ser perfeita, ela pode falhar, mas ela tem que falhar dentro do que é possível e permitido falhar em cada etapa desse desenvolvimento ou desse amadurecimento emocional, tá? Para o Winnicott, para vocês entenderem, todos nós nascemos com um potencial para integração, para o amadurecimento, mas é potencial. E se esse potencial for
promovido, acolhido pelo ambiente da forma adequada, aí sim a gente alcança esse lugar. Senão, a gente pode perder em alguma etapa desse processo. Então, ambiente facilitador é um outro termo que nós vamos ouvir muito na nossa formação. Porque esse ambiente facilitador não é apenas para a clínica infantil, não, viu, gente? Mas também para a clínica de adultos. Porque os traumas e as falhas ambientais vividas na infância, elas vão deixar marcas que podem repercutir ao longo da nossa vida. E o Winnicott vai nos dizer a importância de um espaço seguro. A sua clínica, aquele momento ali que você está com o seu paciente, precisa ser um espaço seguro, onde ele possa, sem medo, sem julgamento, se expressar de forma autêntica e segura. Outro tema e outro termo muito caro, mas esse é muito, muito caro, objeto transicional. Aqui ele vai falar um pouquinho que isso vai nos ajudar, na teoria, a entender o papel dos objetos afetivos, né? Como o cobertorzinho da criança ali, o brinquedinho. Hoje tem as naninhas que a gente compra tão lindas, né? As mães compram aquelas naninhas pensando, vai dar certo. Essa vai ser a naninha predileta. Aí o menino cola ali num pedaço do cobertor velho, né? Porque o objeto transicional é escolhido pela criança e não pelos pais. Então, onde que esse objeto vai entrando ali? Naquele momento de separação gradual da criança que precisa acontecer, gente. Pais e mães que estão aqui, esse processo precisa acontecer. Em relação à figura materna, principalmente. Então, é um tema fundamental, tanto para pais, quanto para educadores, quanto para aqueles que acompanham o processo de amadurecimento. O olhar de Winnicott, para mim, ele é valioso, gente, porque ele é para todos que lidam com o desenvolvimento humano. Então, pais podem compreender melhor as necessidades emocionais dos seus filhos, educadores e psicopedagogos ganham ferramentas para lidar com os desafios da escola, porque são muito escuta clínica, considerando não apenas o sujeito, mas o ambiente onde ele se constituiu. E nós estudamos e vamos estudar o Winnicott na nossa formação, e nós vamos entender não apenas esses conceitos teóricos, mas também casos clínicos, reflexões práticas que vão nos ajudar a entender o que sustenta esse amadurecimento saudável, tá? É um conhecimento fundamental para quem trabalha e educa crianças e adolescentes. O Winnicott é essencial. Vamos para essa teoria bem rapidinho aqui? Como é que é, Ju? Como é que é esse negócio dessa teoria do amadurecimento? Gente, ela é muito rica. Mas eu vou falar de 3 etapas que são as principais e mais importantes. A princípio, quando um bebê nasce, ele inclusive, bebê para o Winnicott é uma coisa que não existe, ele vai dizer, porque eu nunca vi um bebê sozinho, eu sempre vi um bebê com a sua mãe, né? Não vai um bebê pediatra arrastando no chão sozinho, ele vai com a mãe carregando. Então, o Winnicott vai falar que esse bebê, ele não existe por enquanto, e esse é o momento que ele vai chamar de dependência absoluta, onde o bebê é totalmente dependente do cuidador. Mas aqui, deixa eu fazer uma pergunta para os meus colegas psicanalistas. Quantos adultos vocês já receberam que parece que são um com a mãe até hoje? Hein? Aí você fala, nossa, essa teoria é só para criança? Não, gente, não. Porque é necessário, esse momento é necessário, mas ele é temporário. Mas parece que tem algumas mães que não conseguiram entender essa parte, tá? E, portanto, nós vamos receber um adulto que vai estar ali ainda, talvez aqui, nesse lugar. Então, esse momento onde a mãe vai ficar ali, ele vai chamar de preocupação materno-primária, onde a mãe é devotada, uma mãe devotada comum, outro termo. Ela está ali devotada ao seu bebê, né? Ele vai fazer a sustentação emocional, que é o holding, que é um tema muito caro também. A mãe percebe, responde às necessidades do bebê, antes que ele possa expressar verbalmente, né, gente? Como alimentar, embalar para dormir. A mãe conhece o choro e a mãe vai se ali simbiotizando com aquele bebê, já nasce desse jeito. Mas às vezes nós temos adultos que as mães ainda querem, sim, gente, viu? Responder às necessidades desse adulto. Ou outras pessoas também. Então, eu quero que você veja o tanto que essa teoria, ela tá aqui, mas ela também tá lá. Ela tá aqui no infantil, no adolescente, mas ela também tá na clínica de adultos.
E nos primeiros meses de vida, então, esse ambiente é indispensável para que o bebê o quê? Desenvolva uma confiança básica. Ok, mas se esse processo não passa para outra fase, ao invés de segurança e confiança, vai aparecer insegurança daqui a pouco nessa criança, tá? Então, depois vem uma dependência relativa, lá para o 6º mês, tá? Aproximadamente. Onde o bebê começa a perceber a separação entre ele e esse cuidador, que pode ser a mãe ou outro cuidador, que bom, né? Que pode ser outra pessoa também, mas ainda depende do suporte externo. E agora, de holding, que é a sustentação, nós vamos pensar em manejo físico, né? Emocional. Olha a barriguinha do neném, olha esse pezinho. E a mãe faz isso muito naturalmente, né? E a gente chama de handling. E o cuidador vai ajudando o bebê a lidar com as frustrações também. Estou levando a sua dedeira, né? E vai ensinando o bebê a esperar um pouco, né? A acostumar com as mudanças, com o desmame. É nesse momento que começa, de 6 meses em diante, a introdução gradual de frustrações, gente. Gente, quantos adultos que não suportam as frustrações até hoje? É nesse período que é necessário que a mãe comece a ensinar um pouquinho disso. Não é sempre do jeito que você quer, na dependência relativa. É bem pequeno, né? Nós estamos falando aí de 6 meses a 1 a 2 anos. Tudo isso é antes do Édipo, tá, gente? O Winnicott é um teórico que vai pensar do Édipo para trás. Isso é muito importante para nós como psicanalistas. Depois vem uma terceira fase que eu acho linda chamar de rumo à independência, que quer dizer que nós nunca seremos independentes totalmente, tá? Mas essa criança, ela começa a adquirir aquela palavra do início da nossa aula, autonomia. E ela começa a explorar o mundo, a desenvolver a capacidade de estar sozinha, né, gente? Aí tá, só brinca, mamãe, fica me olhando brincar. A criança não consegue estar sozinha na presença do outro ou sem o outro. Realização pessoal, self autêntico, né? Um eu autêntico, autonomia que permite a criança construir sua própria identidade. Porque se ele ficar misturado com a mãe, ele não vai ser ele, né? Esse bebê, essa pessoa não vai ser ela, não vai ser sujeito. Ela não vai conseguir ter uma identidade própria. Então ela começa a explorar, a brincar sozinha, mas com a segurança de que qualquer coisa eu chamo ali a minha mãe. Mas ela tá ali, eu tô aqui, né? Isso parece simples, mas não é não, viu, gente? É uma conquista psíquica e que muitas vezes nós não adquirimos. É importante pensar isso. E esse processo vai se iniciando aonde? Nos primeiros anos de vida até a maturidade emocional, até os dias de hoje. Então, é mais ou menos isso, e dentro disso, inúmeras outras coisas que essa teoria vai trazendo e nos dando aí uma direção sobre o desenvolvimento psíquico de uma criança. Agora, voltando aqui, comparando o Winnicott com o Klein, também lembra das mães da psicanálise infantil? Anna Freud, Klein, aquelas mulheres. Ela vai reivindicar a Klein, a carinha dela, gente, não é muito simpática a Klein? Eu gosto. E eu gosto muito desse Winnicott também. Então, ao reivindicar um lugar para os infantes na psicanálise, a Klein, especialmente, e o Winnicott, vão demonstrar que o sujeito já está em constituição antes mesmo da fala verbal, que se comunica no brincar, nos gestos, nos sintomas. É tão significativo isso quanto a fala dos adultos na nossa clínica. Tão significativo quanto. O Winnicott, como pediatra, ele vai trazer em um momento da sua teoria algo muito legal. O pediatra não tem aquela espátula, gente, que ela coloca dentro da boca da criança para ver? Lembra aquelas espátulazinhas parecendo palito de picolé? Então ele vai falando que às vezes depois que o médico que ele dava ali para a criança olhava a boquinha e entregava a espátula, ele chama isso de espátula. Ela jogava no chão aquela espátula, depois pegava de novo. E na clínica, por exemplo, com adultos e crianças, nós precisamos ser analistas espátulas. Analistas que se permitem, ora está aqui na mão do paciente, ou ele totalmente focado, outra hora onde você é descartado. Então ele fala dessa flexibilidade, dessa elasticidade, dessa plasticidade do analista em atuação, o que é algo muito lindo também. Nós precisamos pensar.
Então, eu trago aqui para lembrar vocês o brincar junto com a Eu simbologia. acho, quando eu coloquei em mim, eu acho que eu fiquei sem cintura nenhuma e eu não gostei disso. Microfone aberto, minha A gente. cintura tinha que ser mais pra baixo, ela é bem aqui, ó. Não sei, né? Deixa eu ver quem é, se eu consigo ver aqui. Não consigo. Ai, meu Pronto, fechou o microfone. Obrigada, querida. Então, simbolizar, que é elaborar, falar, né? E o brincar estão ligados, tá? E não somente como nos adultos. O brincar vai trazer essa simbolização. A Melanie Klein, ela traz a ideia de brinquedoteca psicanalítica, ou caixa lúdica também, que a gente pode chamar, e vai mostrando, né, durante a teoria, que é outra teoria linda que nós vamos ver, e observando que através das brincadeiras, a analista consegue compreender os afetos, as fantasias, diferente da associação do verbal do adulto, né? Que a criança ela vai projetando esse mundo interno nos brinquedos e nas interações. E essa interpretação permite, sim, o analista acessar esses conteúdos reprimidos, traumas, angústias, que ainda não foram verbalizadas. O Winnicott vai trazer junto, parecido com isso, o conceito de espaço potencial. Gente, eu como adulta, como Juliana, digo a vocês, tem coisa mais gostosa do que estar no nosso espaço potencial? Você acessa o seu espaço potencial? Então, assim, o que é esse espaço potencial? Gente, é outra coisa caríssima, tá? Muito caríssima e profunda. Lá vai, novamente, eu falando superficialmente de algo profundo. Esse brincar ali na infância e também hoje, de outra maneira, é o espaço intermediário entre, atenção, realidade interna e realidade externa. Um espaço intermediário. E ali a criança tem um objeto transicional, lembra? Mas e como é que o adulto pode fazer isso, hein? Você lembra que eu falei no início da aula que o Winnicott falou, se uma criança brinca com criatividade, não há o que se preocupar? Quem lembra de eu falando isso? Aqui eu me repito para vocês. Se você é um adulto criativo e consegue criar hoje, você está entendendo um pouco disso que eu estou falando, tá? Outra coisa importante é o lugar da transferência, viu, gente? Na psicanálise infantil. Tem transferência também aqui, óbvio, senão não é psicanálise. E a criança, o que ela faz? Ela vai projetar no analista as figuras parentais, papai, mamãe, os cuidadores. Ela vai recriar dinâmicas inconscientes que precisam ser elaboradas. E a condução do tratamento vai exigir do psicanalista uma extrema sensibilidade e conhecimento técnico específico, pois as intervenções são completamente diferentes do que a gente usa na clínica com adultos. Então, eu quero deixar um alerta para vocês aqui, que a psicanálise infantil ela não é uma mera extensão de adultos, da psicanálise de adultos, mas ela tem técnicas próprias. E sem formação específica, o psicanalista pode cometer erros gravíssimos de interpretação e manejo clínico. Então, eu queria agora, partindo já para o nosso começo de encerramento, dizer para vocês que eu não quero passar do nosso horário, hoje é sexta-feira, eu sei que estar aqui tem que ter libido para estar aqui, né, numa aula sexta-feira, uma hora dessas. Então, vocês estão de parabéns junto comigo, né? Que eu também estou cheia de energia e criatividade para essa aula, adoro. Mas eu quero falar com vocês por que uma formação psicanalítica sobre infância e adolescência é importante para os pais, para os educadores também e para os psicopedagogos. Porque compreender o desenvolvimento infantil e adolescente a partir da psicanálise, gente, oferece uma perspectiva para vocês que vai além do comportamento visível do seu filho, daquela criança problemática da escola, permitindo acessar as dimensões mais profundas da subjetividade e não também a classificação, que é o que está na onda e que está na moda também. Então, nós vamos pensar em outras coisas aqui. Para os pais, isso significa a oportunidade de compreender melhor as emoções, os conflitos e os desafios dos seus próprios filhos. E isso favorece muito para uma relação mais empática, respeitosa, acolhedora, separada, né? Eu acredito que uma mãe ou um pai ou um cuidador ou até mesmo, né, um educador que tem conhecimento disso, ele vai entender que separação é importante, um pai e uma mãe vai entender que é importante esse filho separado.
esse filho sendo ele, bater na porta antes de entrar no quarto de um adolescente. São coisas muito importantes, mas que a gente no dia a dia não faz. E vai entender o porquê que isso tudo é importante. Para educadores, né, eu penso que a formação analítica vai ampliar o olhar sobre o processo de aprendizagem, sobre o comportamento na sala de aula, possibilitando para eles ali, que geralmente estão em cargos de coordenação pedagógica, né, supervisores, até diretores, possibilitando assim outras intervenções mais sensíveis, né, às necessidades emocionais das crianças e dos adolescentes. Além disso, vai contribuir para a gestão de conflitos e o fortalecimento do vínculo educativo, que hoje eu acredito ser um dilema nas escolas. E a promoção de um ambiente escolar que vai valorizar o desenvolvimento integral do sujeito. Ju, ouvindo você falar isso, a gente sabe que isso é um cenário tão distante, né? Pode ser que seja, gente, mas nós também podemos fazer alguma coisa naquilo que nós fazemos hoje. Então, eu acredito que é assim que funciona. A psicanálise vai nos ensinando que cada gesto, palavra ou silêncio carrega um significado. E quando nós compreendemos esse aspecto, os pais e profissionais da educação podem atuar de forma mais consistente, respeitando o ritmo singular de cada criança e de cada adolescente. E sim, por que não promover um ambiente de escuta nesses lugares, tá? E por que um psicanalista, você que está aqui, psicólogo, Nícia que falou que tem, né, tem interesse, por que a gente precisa de uma formação específica para atender criança e adolescente? Gente, porque não é uma adaptação. Psicanálise com adultos não pode ser uma adaptação para criança. Então, é necessário ter o conhecimento especializado, pois a constituição psíquica, os modos de expressão do inconsciente e técnicas de manejo e intervenção são completamente diferentes. Quero deixar algumas razões para os meus colegas que estão aqui comigo, que eu estou muito grata deles estarem, né? Tem muitos colegas que eu conheço, que estudamos juntas. Alguns motivos para a gente fazer essa formação, né? Corremos um risco de projeção. O analista sem formação pode interpretar errado. Um dos erros mais comuns que um psicanalista sem formação para atendimento infantil pode cometer é interpretar as expressões de uma criança na lógica adulta. E aí nós vamos ter um problema muito grave. Como é que isso ocorre? Interpretações equivocadas do brincar. Por exemplo, um analista que não conhece as técnicas da brinquedoteca ou da caixa lúdica pode atribuir significados errôneos de uma brincadeira ou reconhecer conteúdos latentes expressos simbolicamente. Outra coisa, racionalizar a fala da criança. Porque, diferente do adulto, ela não elabora os conflitos por meio da narrativa lógica não, minha gente. Mas sim pelas lúdicas e imagéticas, que é uma palavra que você vai aprender. O analista precisa entender e captar o desejo por meio das manifestações indiretas. E outra coisa que é desconsiderar, para quem não tem informação específica, a comunicação não verbal, sendo que esta é o nosso primeiro objeto de escuta. Então, crianças pequenas, principalmente antes dos 6 anos, vão se comunicar pelo corpo, gesto, repetição, agressões e etc. Sem formação, o psicanalista pode ignorar ou interpretar de forma superficial. Então, quando nós projetamos sentidos adultos no material infantil, reforçamos, ao invés de ajudar, nós vamos reforçar e interpretar fora do tempo psíquico da criança. Ou sugerir, talvez, algumas intervenções inadequadas, e isso vai aumentar, possivelmente, aí, o sofrimento de uma criança. Motivo 2, que é importante uma formação específica. O desenvolvimento psíquico da criança, vocês viram comigo, tem uma dinâmica própria. A infância e a adolescência não são fases da vida adulta. São momentos psíquicos específicos, com lógicas muito diferenciadas. O psiquismo infantil está em constituição. Então, vai ter ali o predomínio da fantasia sobre a realidade. Então, a criança ela vai viver no mundo imaginário, no mundo que ali para ela é tudo, é a realidade dela. E o analista precisa estar preparado para trabalhar com esse material. As defesas, minha gente, de ego, e tem ego. Então, as defesas são diferentes.
No adulto, nós temos mecanismos de defesa, como recalque, racionalização e outras mais precoces também, né? Mas nas crianças a gente vai ter clivagem. Vocês sabem o que é clivagem? É quando, e vocês vão ver que adultos também na nossa clínica chegam assim, clivagem, dizendo assim, olha, eu amo ou eu odeio. O mundo é bom ou o mundo é ruim. Fulano é bom ou fulano é ruim. Dividindo ali o mundo em bom e mal. E outras coisas como a identificação projetiva também, que tanto acontece na clínica infantil e também de adulto. E o tempo de elaboração também é muito distinto, tá, gente? Não é como um adulto que às vezes sai de uma sessão e fala, nossa, fiz um link, né? Não. A criança depende de outras coisas para chegar nesse momento. Então, uma criança, por exemplo, ó, vamos pensar aqui numa criança que enfrenta o divórcio dos pais. Ela pode, por exemplo, gente, inclusive eu já recebi uma criança assim, não atendi, que eu passei para uma pessoa, mas ela desenhava a professora sem cabeça, desenhava a professora sem cabeça na guilhotina, e a mãe estava assustadíssima com aquela situação. Mas uma criança que está passando por um divórcio, ela pode frequentemente o quê? Pegar os bonecos e fazer com que eles percam as suas cabeças, né? Se o analista, olha a cara dessa menina que eu coloquei, foi para assustar mesmo, né? Então, assim, se o analista não tem formação, pode ser só uma brincadeira agressiva. Mas um analista formado, assim, ele pode entender que a criança está lidando com uma angústia de separação, a perda da unidade familiar, o medo de ser abandonada, cabeças estão rolando. São muitas coisas diferentes, tá? Que a gente precisa pensar. Motivo 3, a técnica de interpretar é diferente. Como é que interpreta? Brincando. O brincar substituindo a fala, o uso dos materiais simbólicos, bonecos, massinhas, gente, massinha também. Interessante isso. Tem um caso muito interessante também que nós possivelmente vamos falar como exemplo clínico de uma criança que ela chegou na clínica, a mãe dizia que ela não conseguia fazer cocô de jeito nenhum. E a terapeuta, a psicanalista, começa a trabalhar com ela na clínica massinha de modelar, outras coisas que pudessem ser modeladas, que parecessem ali com cocô. Depois começou a brincar com as bonecas e dar comida para as bonecas e levar as bonecas para o banheiro. E isso assim, num prazo bem longo, tá, gente? Não é uma coisa assim, não, ó. E aí, o que acontece? No meio dessa brincadeira toda, ela conta para a analista que tinha visto um vídeo, a mãe mostrou para essa criança o vídeo do parto dela. E ela ficou muito impressionada, porque ela só viu uma bola de sangue. E ela associou o fazer cocô àquela cena. Sendo ali explicada pela analista, nós temos uma criança que conseguiu elaborar algo que estava dando muito trabalho. Percebe que as coisas são diferentes? Então, a criança chega e não faz cocô de jeito nenhum, né? O que a gente pode pensar disso? Nada, por enquanto. Nós vamos precisar trabalhar com essa criança como a gente faz na clínica de adultos. Porém, de outro modo, olha que inteligente essa analista, né? Que conseguiu fazer esse trabalho com paciência e que bom, essa criança hoje está muito joia. Então, tem um tempo de interpretação, tem a escuta do que não foi dito. Às vezes a criança faz xixi na cama e não para de fazer esse xixi na cama. A gagueira, medo noturno, né? Tem crianças, né, que de repente começam a ficar com medo. Mamãe, fica aqui comigo. Mamãe, eu tô com medo. Então, existem crianças que estão vivendo esses conflitos internos que têm mais profundidade do que o pai ou a mãe possa imaginar. Precisam ser decifrados, tá? Então, um psicanalista sem formação pode não reconhecer esse potencial simbólico do brincar e o quê? Perder os elementos essenciais para a condução da análise. Outro exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos pensar numa criança de 5 anos que começa a desenhar frequentemente figuras de casas com janelas e portas fechadas. Um analista sem formação pode passar por isso e não perceber nada significativo. Mas quem já tem algum entendimento disso e desse momento, pode estar ali de olho num aprisionamento, numa ansiedade, numa dificuldade ali no vínculo familiar, numa família trancada, fechada, com segredos.
e etc. Tá? Então tá aí mais um exemplo. E o último que eu quero deixar para vocês é essa aqui é a cereja do bolo, que é a relação com os pais e com os cuidadores, que vai exigir, gente, um manejo muito específico. Na clínica com adultos, gente, o analisando, ele é o agente da terapia, do processo. Já com o infantil, tem um terceiro, quarto, quinto elemento fundamental: os pais e os cuidadores, e por que não a escola? Muitas crianças vêm para nós a partir da escola. E esse manejo precisa de formação, sim. Por quê? Primeira coisa que vai acontecer, você vai ouvir os pais. Ou não, tem gente que faz o caminho contrário. Ouve a criança. Mas você vai ter que aprender a diferenciar a demanda da criança e do adolescente e as projeções parentais. Muitas vezes os pais vão buscar terapia para os filhos, gente, quando eles estão precisando de análise. Quem atende criança sabe disso. Os pais precisariam estar em análise e vão buscar terapia para os filhos. Segundo, vai precisar manejar outro tipo de transferência, não é só com a criança, mas a transferência parental. Porque os pais vão transferir para o analista o quê? Expectativa, culpa, angústia sobre essa criança. Então, ele vai ter que aprender a lidar com a transferência sem romper a aliança terapêutica com esses pais. Vai ter que evitar a parentalização da terapia. O que é isso? Não assumir, gente, como não assumimos no adulto, na clínica de adultos, um papel de orientador parental ou educador, mas sim um sustentador do espaço analítico para a criança, que também é o sujeito mais interessado nesse momento todo. E equilibrar, olha que difícil isso aqui também. Vai ter que equilibrar a confidencialidade e também a necessidade de comunicação com os pais. Porque existem terapeutas, e eu sou a favor disso, que após cada sessão vai mandar um áudio ali para os pais, para dizer como é que foi, deixar os pais tranquilos. Isso é importante. Se você não sabe disso, pode acabar assumindo um papel de conselheiro, desviando-se do processo analítico. Exemplo: pai traz uma criança para análise dizendo que ela está muito rebelde. Coisa muito comum hoje, né? Sem informação, você pode focar no comportamento da criança, né, gente? Tem terapias que são focadas no comportamento. Sem perceber que essa suposta rebeldia pode ser resposta a um excesso de controle dos parentes, né? Do pai, da mãe, dos cuidadores, ou algumas tensões familiares ainda ocultas que o pai e a mãe não disseram para o analista. Então, o analista está ali de olho para investigar a dinâmica familiar, o ambiente e a função psíquica daquele comportamento. Então, eu encerro dizendo para vocês que a formação para quem atende crianças e adolescentes não é opcional. Ela seria essencial. Tá certo, pessoal? Por causa de quê, Ju? Por causa de todos os motivos que eu citei e de tudo que a gente conversou até aqui. Deixo a bibliografia também, se precisarem. E agora eu queria ouvir vocês. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, a Pri está aqui para responder também. Eu queria saber mais da formação, Ju. Eu já quero agradecer a vocês por ficarem comigo nessa 1h30, 1h40. Obrigada mesmo. Obrigada, Miriam, pela tela aberta, Nícia pela tela aberta, Eduarda, querida, pela tela aberta, a Estela, né, que eu tô vendo aqui agora, Josemari. Juliana, eu que agradeço. As tuas aulas são fantásticas, assim, ó, maravilhosas. É um prazer te ouvir. Que bom, Nícia. É um prazer ter você aqui também, viu, colega? Quem mais quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Quer perguntar para Priscila sobre a formação? Fiquem à vontade, gente. O que é que vocês entenderam? Gostaram? Não gostaram? Bora lá conversar um pouquinho? Josemari colocou que gostou, que foi incrível, que bom. Quem mais quer falar? Eu sempre gosto de deixar um tempinho, tá dentro do nosso horário. Pode abrir o microfone sem vergonha. Juliana, posso falar mais uma coisinha? Claro, Eu me identifiquei muito com a tua aula, porque eu sou mãe de adolescente e muito interessante, assim, porque eu tive vários insights e várias recordações, né, de coisas que eu já vivenciei com a minha filha, né, inclusive, enquanto você falava ali do luto infantil, eu me lembro que uma vez a Marcela chegou para mim, ela era quase pré-adolescente, ela disse assim: mãe, eu não quero crescer, eu quero ficar criança para sempre, né? E hoje,
e ela é adolescente, então cada fase é muito rica, na verdade, né? Se a gente souber viver e se tiver todas as ferramentas ideais, né? Quando eu li o Winnicott pela primeira vez, eu também fiquei muito emocionada, assim, de saber que a gente não precisa ser perfeita, assim, aquela coisa, né? E eu, na verdade, assim, a própria graduação da psicologia foi fazendo com que eu mudasse muitas coisas em mim, a própria análise, né? Estou há 2 anos e pouquinho em análise já, então é maravilhoso, né? A gente poder ver com outros olhos, né? E a única coisa que fica é dizer assim, por que eu não conhecia antes que eu teria feito essas coisas diferentes, né? Mas enfim, Mas, né? enfim, na sua clínica você pode contribuir muito, Nícia, com outros pais, com outros adolescentes. Hum. Bem-vinda, vem para a formação, Nícia. Nós vamos ter muitas discussões importantes, viu? Mais alguém quer falar, gente? Aí eu gostaria de falar um pouquinho. Pode falar. Na minha formação da universidade, né, fiz bacharel em psicopedagogia, que agora tem a graduação. Sim, E o Winnicott, sim, era a base, né, Winnicott, Freud e Piaget. sim. Então, assim, eu tô ansiosa, querendo muito fazer esse curso para poder desenvolver mais, sabe, sobre o Winnicott, porque é rápido, na faculdade é muito rápido, né? Sim. É isso. Muito bem, Noeli. Então venha. Vai ser muito bem-vinda, viu? Miriam, Boa noite, Ju, querida, é sempre um prazer te ouvir, né? Eu estou querendo saber o tempo desta formação, a duração dessa formação. Você consegue dizer, ou a Priscila? Pri vai te falar aí. Vamos, Pri. Boa noite, colegas. A nossa formação conta com 2 anos de formação, tá? Inclusive, até deixei ali no chat o nosso telefone da coordenação, caso tiverem mais dúvidas ou desejarem mais informações, né? Nós estamos começando as nossas aulas dia 8 de março. Temos como, né, um padrão sempre oferecer a nossa formação no primeiro e no terceiro dia, no terceira semana, terceiro sábado do mês. Então, as nossas aulas começam às 9h, terminam ao meio-dia, iniciam às 2h da tarde e vão até às 17 horas. Durante 2 anos, então, vocês conseguem se programar dentro dessa logística, né? Sempre no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. E nunca vai coincidir com a formação, Pri. Assim, tem esse cuidado para não coincidir. A gente tem outras formações atuando concomitantemente. A gente vai ter que ver o calendário ali, que pode acontecer alguns dias de terem. Mas como as nossas aulas ficam gravadas e dispostas na plataforma, vocês não vão ter essa questão de ficar em débito ali com as aulas. Tá ótimo, obrigada. Tá bom. E matrículas até o final de fevereiro vão receber uma porcentagem de desconto até o final do curso. Então, à medida que vocês quiserem já ir garantindo ali a matrícula, podem me chamar que eu dou o direcionamento para vocês. Muito bem. Tá ok, obrigada. Bom, aí, Miriam, pra entender, né? Entendi, Ju, você já tem uma aluna. Bah, 2, né? A Anice vai, a outra colega, ela também disse que está apaixonada. vamos fazer uma turma bem bonita. Mais alguém quer falar? Ou podemos encerrar nosso encontro? Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem muita gente querendo falar, Pri. Não quero que dê briga para falar. Érica, foi bom para você, Érica? Érica ficou o tempo inteiro aqui na minha tela, uma fofa. Deu tudo certo aí? Deu para entender? Foi excelente. Eu estou encantada também. Que bom, que bom. Érica também é psicóloga? Sou recém-formada. Muito bem, bem-vinda. Giovana, pode falar. Boa noite. Boa noite. Juliana, talvez a pergunta que eu tenha para fazer é mais para a Pri, né? Já tem mais, pelo menos assim, quais são os professores, uma grade, assim, de quem vão ser, né? Pelo menos assim, eu sei que ao longo do curso, é claro, né? Não é tão fixo, mas assim, pelo menos por enquanto, até aqui. Tem a Ju, que vai dar aula, né, Ju? Eu imagino que que a Michele também. E
E tem mais alguém já? Priscila? Então, posso estar conferindo a grade ali dos professores, mas quem a gente está confirmadíssima é a professora Juliana e a professora Michele. Obrigada. De nada, Giovana. Muito bem. Pessoal, tudo certo ou tem mais alguém com a mão levantada que eu não vi? Eu agradeço a todos vocês, meus colegas, pais, professores. Tem aqui Paola e mais alguém. Deixa eu ver. Paola, pode falar, minha querida. Boa noite, eu queria agradecer a aula, estou ansiosa para começar o curso e o tanto que é importante esse curso, não só para o atendimento de crianças e adolescentes, mas também vai contribuir para o atendimento da clínica adulta. Sim, Paola, principalmente na clínica adulta regredida. Uhum. Você tem pacientes nessa configuração? Então vai ser muito bom para você. Com Eu certeza. tenho E só um bastante detalhe, essa né? questão da simbiose, né? Uhum. Oi, Pri. Paola foi nossa primeira inscrita na nossa formação. Gente, uma salva de palmas para Paulita. Muito bom, Paola. Bem-vinda. Muito bem, gente. Podemos encerrar então um pouquinho antes? Tá tudo bem? Se quiserem material, pede para a Pri, viu, gente? Que a Pri passa para vocês. Raquel Camargo, obrigada pela sua presença, querida. Essa também é Eu uma. que agradeço, viu, professora? Foi maravilhoso. Vou ficar aqui passando muita vontade de cursar, mas infelizmente nesse momento eu não posso. Eu estou precisando desenvolver a minha maternidade no sábado, sabe? Tô entendendo. Então, né? Então, mas assim, encantada, sou completamente apaixonada por Winnicott, ainda assim, estaremos juntas na formação muito em breve, nos próximos anos aí, viu? Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Então, Pri, deixo contigo aí o meu agradecimento a todos, principalmente a Priscila, que é tão querida, ficou aqui conosco o tempo inteiro, uma presença tão leve, tão bacana. É a nossa coordenadora, gente. Qualquer dúvida, procure por ela. Ela é atenciosa, acolhedora, uma fofa. Vocês não vão ficar sem nada que precisam, viu? E é uma característica do nosso instituto ser acolhedor. Obrigada, E não Pri. teria como ser diferente, né, professora? É tão bom te escutar, é tão gostoso, é tão enriquecedor. Agradecemos também todos os colegas inscritos. Ficamos, então, à disposição. Deixei o WhatsApp ali, né? Pode nos comunicar também pelas redes sociais. A gente está em todos os canais ali, o WhatsApp, Instagram, para poder dar o auxílio que vocês precisam, até mesmo para tirar informações, eventuais dúvidas e tudo mais. E a gente espera que um reencontro com vocês seja muito em breve. Agradecemos, então, a professora e desejamos a todos uma excelente noite. Beijo, minha gente. Prazer ter vocês conosco aqui no Semblante. Beijão, boa noite. Boa noite.